Boa noite a todos. Deus abençoe grandemente. E nós iniciamos aqui então o nosso 37º dia da nossa quarentena de fortalecimento espiritual. Sim, 37º dia. Veja que a confiança e a constância te leva a alcançar os seus objetivos sempre. E hoje estaremos falando sobre as promessas de Deus. Então, rapidamente compartilha aí para a gente poder dar início. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Já falta pouco, né, gente? Faltam agora apenas 3 dias para finalizarmos, né, o propósito firme que fizemos com nosso Deus, né? Para que venhamos receber a promessa. Esse é o título de hoje, a promessa. Então, você que tem sido fiel, né? O nosso Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Então fique ligadinho, compartilhe, porque até o final dessa quarentena ainda teremos algumas surpresas. No último dia de quarentena, nós teremos uma surpresa que faremos para todos vocês, tá bom? Fique ligado aí. Bom, então estou aguardando aqui vocês compartilharem para que possamos dar início aqui. Quando falamos de promessas, é o que mais tem, né? A Bíblia, de início ao fim, ela é composta de promessas. Só que, obviamente, para cada promessa tem as suas exigências, os seus requisitos, como tudo na vida. Então, vamos esclarecer para vocês hoje justamente esse tema, porque hoje em dia nós ouvimos pessoas falando de que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é Pai e que vivemos na graça. São tantas promessas, né? Mas você observe que existe uma grande dificuldade para que o povo da fé receba as promessas. Então não é assim, do jeito que é passado para você. Não é assim de qualquer maneira. Para cada promessa existe uma receita. É como fazer um bolo. Você quer um bolo? Existe uma receita. Se você falhar com a receita, você não terá o bolo. Inclusive tem uma música, né? Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Realmente, Ele não é homem para mentir. Ele cumpre a sua palavra mediante as suas ordens. Essa é a questão. Não é só Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Deus tem palavra. A palavra dele é a Bíblia. E a palavra dele, na palavra dele, melhor dizendo, existem requisitos que devem ser cumpridos para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Exatamente. Muito bem, então você já deve ter compartilhado, já marcou os nomes das pessoas que você ama, que você deseja abençoá-las. Vamos dar início aqui então. Tem vários, né, inúmeros versículos. E eu estava analisando alguns aqui. Vamos começar com Josué, capítulo 23. Ele diz assim: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Amém. Então, estamos falando de um Deus, estamos falando de um homem, né? Um Deus, um ser de palavra. Vale dizer que hoje em dia não é habitual você encontrar pessoas que cumpram com a sua palavra. E essa é uma dificuldade que nós temos na igreja. Por quê? Porque as pessoas elas chegam na igreja tão feridas, tão decepcionadas, tão desacreditadas, que muitas pessoas já nem sequer desejam vir à igreja. Ou os que conseguem vir à igreja já vêm nessa desconfiança. E quando nós profetizamos e explicamos às pessoas que
existe promessa, existe um céu, existe um inferno, existe uma vida na terra, existe uma vida com abundância, existe um perdão. Então as pessoas elas têm dificuldades de crer nas promessas, mas aqui está dizendo, todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, Paulo, isso também diz respeito àquelas promessas que Deus faz com respeito àqueles que não obedecem à sua palavra. Sim. Porque existem, por exemplo, em Deuteronômio 28, falam das bênçãos que serão alcançadas pela obediência e das maldições que serão alcançadas pela desobediência. E todas elas se cumprem. E são promessas. São promessas. Essa é uma outra observação importante. Exatamente. Promessa não é só o que é bom. Exatamente. Ótima observação. Porque quando nós falamos de promessas, nós visualizamos coisas boas. Obviamente, né? Coisas boas. Mas dentro das promessas de Deus, existem também, não vou dizer maldições, para você não mal interpretar cumprimento da sua santidade de Deus. Cumprimento da sua palavra. Mas é um estatuto. A Bíblia é um estatuto. São regras. São regras. Deus tem as suas regras. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A vida e a morte. E ele ainda diz, escolham a vida. Bom, eu quero falar agora de Hebreus 6. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a ele, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e o farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, outra observação para que as promessas cheguem a você, que vem sendo um agravante, porque hoje em dia, os crentes de hoje em dia, os cristãos, querem tudo da noite para amanhã, querem tudo para ontem. Por isso que quando um pastor ele é malicioso, tendencioso, carnal, quando é um lobo disfarçado de ovelha, aí ele começa a dizer para você que vai ter revelações, que vai ter adivinhações, que ele vai revelar a sua vida toda. Por quê? Porque as pessoas são ansiosas. Exatamente. As pessoas não querem confiar na palavra de Deus. Então, quando se oferece, fazem uma proposta com heresias, com apelação, como vocês já estão acostumados, então todo mundo sai correndo para ir lá para ver qual é a revelação, qual é a profecia que tem para ela. Porque no fundo, né, Bianca, as pessoas não querem esperar. Está escrito aqui, ó, que Deus abençoou Abraão, mas depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então tudo tem o seu tempo. Infelizmente vivemos tempos em que as pessoas não querem, não generalizando, né, mas numa grande parte dos cristãos e evangélicos de hoje em dia, não querem esperar a promessa. Elas querem promessas imediatas. E fáceis. Fácil. É como se fosse tudo de mão beijada. Eu fico realmente impressionada. Essa é a palavra que eu posso usar aqui. Com tanto absurdo que nós vemos hoje em dia pela internet e por aí afora. Quer dizer, se você for averiguar a vida daquela pessoa que está profetizando tanta promessa, né? Ela é uma pessoa que tem a vida destruída, fuma, bebe, é um mal pagador, não tem palavra e um monte de coisa, mas ele revela. Ele revela. Só que essa revelação, a Bíblia diz que a revelação que vem de Deus, ela causa bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não traz para nós desgosto. Então, que revelação é essa? Que tipo de revelação, que para mim não é revelação, é adivinhação, é um espírito enganador, tá? É um espírito enganador, segundo a Bíblia, né? Que fica revelando e que a vida da pessoa não muda. Que negócio é esse? Que revelação é essa enganosa? Então, a gente tem que se conscientizar e pararmos
de acreditar em qualquer coisa, porque quem tem boca fala, pessoal. Se você quiser agora fazer uma live, você pega o seu computador, você pega o seu telefone e você começa a fazer uma live. Quem tem boca fala o que quer. Agora, a fonte é boa? É igual eu fico vendo, sabe, Paula, às vezes eu me revolto com essa história de promessa, porque as pessoas postam lá promessas, postam palavras até que são contra a palavra de Deus. Ela acha bonito, ela vai lá e posta. Nem toda palavra que é bonita, a gente deve acreditar naquilo, deve postar, se você verdadeiramente crê na Bíblia. Porque tem palavra que é bonita, frases, como se fala? Motivacionais, né? Frases bonitas, mas são frases que não vão de encontro à palavra de Deus. Então, como é que eu vou acreditar naquilo ali? As pessoas acreditam em frases Qualquer de para-choque de caminhão, frases que se coloca nas redes sociais. E quando falamos das frases da palavra de Deus, que é a boca de Deus falando, que é a promessa de Deus, que é a promessa de Deus, as pessoas duvidam. Quantas pessoas já falaram para mim, na minha cara, no altar, fala assim, pastor, se Deus demorar muito para me responder, eu não volto mais na igreja. E inúmeras pessoas já falaram isso para mim. Então você veja que por isso a fraqueza espiritual nesse século XXI, por isso que o cristianismo moderno que vivemos, por isso que você precisa ter cuidado. Não se iluda com palavras bonitas, com sujeitos que têm a Bíblia decorada, tá? Porque o diabo tem a Bíblia decorada melhor do que qualquer um de nós. Não se iluda com igrejas lotadas, não se iluda com beleza, não se iluda com falácias. Exatamente. Você precisa usar o seu raciocínio. Deus te dá cérebro. Para quê? Né? Para você pegar a sua Bíblia e ler a Bíblia e ver se condiz com o que está sendo dito. Se você observar todas as nossas mensagens, todos os nossos vídeos e cultos, tudo que a Igreja Cristã Vidiamin faz, está sempre pautada na palavra de Deus. Então, por isso que não tem como dar errado. E essas pessoas que se aproximam da gente, muitas vezes no altar, e falam, olha, se Deus não fizer logo, eu vou sair da igreja. Ué, mas será que Deus precisa da gente para alguma coisa? São pessoas que têm a Deus como garçom, e Deus não é garçom de ninguém. A obra de Deus, pessoal, a obra de Deus segue. A obra de Deus é santa, é dele. Se eu não fizer a minha parte, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai me substituir, porque é ele quem faz a obra dele. Eu não sou insubstituível. Nem ele, nem ninguém. Se nós não obedecermos a sua palavra e se nós não tomarmos o cuidado e colocarmos a nossa barba de molho, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai nos remover e vai colocar alguém que ele queira. Não foi isso que ele fez com Davi e Saul? Saul não era rei e Davi era um ninguém, mas ali mesmo Deus ungiu ele, quando ele era um ninguém, ungiu ele a rei. Então assim, ninguém é insubstituível. Não vamos tratar a Deus como você sempre fala, amor, como garçom, como alguém que, eu quero rápido. Não, isso não existe. Deus, ele quer provar a intenção do nosso coração, para ver se realmente somos dignos, se temos caráter e se estamos na fé. Exatamente. Ainda meditando aqui em Hebreus 6, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quantas pessoas que você já creu, porque ela disse assim, olha, eu juro pela minha mãe. Eu me lembro que quando eu era menor, né, antes de conhecer a palavra de Deus, eu dizia, eu juro pela minha mãe atrás da porta. Pessoas dizem, eu juro pelo meu filho morto atrás da porta. Olha que visualização, para não falar que viagem, né? Então você veja que, e você acredita, eu me lembro que quando alguém fala assim, olha, eu juro por Deus, poxa, a gente acredita. E muitas das vezes esse juramento, ele sempre é quebrado. As pessoas juram e tem gente que põe a mão na Bíblia e jura e quebra o juramento. Só que aqui é Deus jurando, é o Criador. Por não haver por ninguém superior a ele, a quem jurar, jurou por si mesmo. Então, meus queridos, aprenda a esperar
que o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Pacientemente. Se você é ansiosa, ansioso, se você é apressado, se você é carnal, se você é uma pessoa que gosta de fazer tudo na força do teu braço, do seu jeito e não consegue esperar pacientemente o agir de Deus, então você certamente terá grandes problemas e você não vai receber a promessa de Deus. São aquelas pessoas que diz, agora vai, e daqui a pouco regressa tudo de novo. Só que tem um agravante nisso tudo que você está falando ainda, Paulo. Ela tem que esperar pacientemente, obedecendo. Exato. Abraão foram 75 anos da vida dele, obedecendo a Deus, sacrificando a Deus, sendo fiel a Deus. Quando Deus chamava Abraão, ele não dizia, estou ocupado, não posso, não quero, estou com preguiça. Ele dizia, eis-me aqui. Então hoje, Abraão é o nosso pai na fé, mas tudo tem um porquê. Você quer que eu te conte uma reflexão para você entender como Deus é um Deus de promessa? Você deve saber que Abraão, a vida inteira, ele sacrificou muitos holocaustos nos altares de Deus. Muitas ovelhas, muitos animais. E quando Deus falou para Abraão sacrificar o seu único filho, Isaque, no Monte Moriá, Abraão, obviamente, com aquela dor tremenda no coração, mas crendo na promessa de Deus, diz a Bíblia que enquanto Abraão andava 3 dias rumo ao Monte Moriá com seu filho, com as lenhas, com a faca, seus 2 servos, o filho dele disse assim, pai, aqui está a lenha, está aqui o cutelo, a faca, e aonde está o cordeiro que será imolado? O filho dele fez essa pergunta. E Abraão, olhando para ele, acredito eu, engolindo aquela dor, ele disse, olha meu filho, Deus proverá. Então você veja que uma pessoa que crê realmente na promessa de Deus, ela obedece, ela não fica de braços cruzados. Ela não especula a Deus, ela não duvida do poder de Deus. Ela obedece e ela toma atitudes que correspondem. Resumindo, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus deu um grito tão grande, 2 vezes. Abraão, Abraão, não machuque o garoto. Agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o teu único filho. Isso depois de 75 anos de obediência, Deus fala, agora eu sei que você me ama. E pessoas que não fazem nada, nem o basiquinho e querem cobrar de Deus algo. E só para finalizar a questão de Abraão, Deus, não tendo o que mais dar a Abraão, se você analisar as Escrituras, você agora vai entender o porquê que quando uma pessoa morre em Cristo Jesus, ela vai para o seio de Abraão. Deus deu o céu para Abraão. Deus já não tinha mais o que dar, não tinha casa, terra, filhos, não tinha prosperidades para dar a ele. E porque ele fez o maior sacrifício, Deus entregou o céu a ponto de nomear seio de Abraão. Pertence a Abraão. Então tudo tem um porquê. Para cada promessa você vai ter que fazer os seus jejuns. Tem promessas, por exemplo, quando Jesus disse que tem espíritos malignos que só saem com jejum e oração, quer dizer, é uma promessa. O espírito vai sair, mas você tem que jejuar. Você quer prosperar, mas você tem que plantar. E assim sucessivamente. Olha o que diz em 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então,
que a gente observa aqui nessa palavra? Que o tempo de Deus é perfeito. Ele fala claramente, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns. Quer dizer, as pessoas julgam que Deus demora em abençoá-la. Mas será que Deus está demorando mesmo em abençoá-la? Ou será que essa pessoa que não é obediente ou apta para receber a sua promessa? Eu vejo, por exemplo, pessoas que até hoje, depois de anos, estão sofrendo com o mesmo problema. Nós fomos para a Colômbia, nós fomos para a Argentina, fomos para o México, para os Estados Unidos. 20 anos fora. Ficamos 20 anos fora do Brasil. Voltamos. Encontramos várias pessoas com os mesmos problemas. Mas aí quando você vai conversar com essa pessoa, o que acontece? Ela continua com as mesmas atitudes de 20 anos atrás. E não vai receber a promessa. E é capaz de, se continuar na teimosia do coração, é capaz de morrer e perder a salvação aqui, porque aqui deixa claro, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que chegue ao arrependimento para quê? Para sua salvação. Então, antes da promessa, muito mais do que cumprir a sua promessa, Deus quer que nós sejamos salvos. Então, reflita. Sabe, a gente tem que parar com esse imediatismo. A gente tem que parar de achar que Deus é obrigado a fazer as coisas pela gente. Ele não é. Nós somos servos. Servos inúteis, segundo a palavra de Deus, ainda que venhamos a cumprir tudo o que Ele manda fazer. Então, qual é o nosso dever de servo? É a gente obedecer, sermos fiéis, sermos gratos pelo que Ele tem feito na nossa vida. É claro que se estamos passando um problema, podemos nos indignar com aquela situação, né? Pedir a Deus com fé, meu Deus, muda essa situação, me ajuda nessa situação, mas não sermos imediatistas, porque é no imediatismo que vem o engano, né? Você vê que essas pessoas que leem a mão da gente, olha, eu vou ler aqui para resolver rapidinho, agora mesmo, em 5 minutos, o seu problema. Como é isso, gente? Por favor. E são muitos os crentes que acreditam nisso. Sabe por que muitos se deixam persuadir? Muitos incrédulos, eles triunfam muitas vezes mais do que os cristãos? Sabe por que os ímpios, muitas das vezes, eles têm mais sucesso do que os cristãos? Do que os filhos de Deus? Sabe por quê? Porque os filhos de Deus, muitas das vezes, ficam orando e ficam acomodados, colocam a sua responsabilidade, os seus compromissos nas mãos de Deus. É isso que vem acontecendo. Então eu convido você para meditar nisso, tá bom? Medite nisso. Tome você a atitude que corresponde. Bom, só para a gente finalizar aqui, em Deuteronômio 28, verso 9, diz assim: o Senhor fará de vocês, atenção, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, aí ele diz, sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Se você tiver uma Bíblia condição, aí, né? Leia a tua Bíblia, Deuteronômio 28, verso 9. Olha que interessante. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu. Quer dizer, ele prometeu, mas a condição, sobre juramento. Qual o juramento que Deus fez? Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. É isso o que nós precisamos entender. As promessas de Deus existem para você, desde quando você obedeça os seus mandamentos. Tá bom, meus queridos? Então, guarde isso e pratique, sobretudo, para que você então venha a desfrutar das promessas de Deus. Amém. E eu convido vocês agora para fazermos aqui a nossa oração, para que você alcance as promessas dele. Porque são para você, acredite. As promessas de Deus foram feitas para todos que nele creem. Deus é fiel e a sua promessa é verdadeira. Vamos falar com Deus? Se for possível, onde você estiver agora, antes de você pedir o cumprimento das promessas,
faz um voto com Deus, dizendo a Ele, ó Deus, o que o Senhor pedir para mim, eu o farei. E eu garanto que Ele vai pedir algo a você. Ou para você fazer, ou para deixar de fazer. Aí você pode pedir as promessas que certamente se cumprirão na sua vida. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui e pedimos, meu Deus, em primeiro lugar pedimos não, te agradecemos. Estamos aqui para dar a Ti graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha realizar, abençoar a esses que estão orando conosco e que estão fazendo um voto de honrá-lo. Porque na verdade, meu Deus, nós sabemos que se uma pessoa não fizer um voto com o Senhor antes, as suas promessas nunca chegarão na vida dela. Então, meu Deus, dá forças para que essa pessoa execute, faça, seja ser fiel a Ti, seja, meu Deus, te honrar, seja, não sei, se batizar, se arrepender de algo, abandonar algum tipo de erro. Eu peço a Ti, meu Deus, dá forças para todos nós, porque nós sabemos e acabamos de entender melhor que o Senhor fez um juramento de cumprir as suas promessas, mas para aqueles que obedecerem os Teus mandamentos e andarem nos Teus caminhos. Então abençoa todos, porque se essas pessoas estão orando conosco, meu Pai, é porque elas querem honrá-lo, elas querem dar um dia o seu testemunho. Então sejam vocês agora abençoados. Tomem posse das profecias de Deus, das promessas de Deus. E diga aí no seu íntimo, diga, meu Pai, eu obedecerei a partir de agora os Teus mandamentos. Diga, eu farei a minha parte primeiro e sei que o Senhor cumprirá a Tua palavra. E você que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho plena convicção que Deus atendeu essa oração. Ele ouviu o seu voto. Agora execute, cumpra a sua parte e você verá o que é o agir de Deus positivamente. Você verá o que é a frase de Jesus quando disse, eu vim trazer-lhes vida com abundância. Vocês vão ver tudo isso. Você vai ver a abundância no seu casamento, abundância de carinho, abundância de amor, de respeito, de união. Você vai ver abundâncias de prosperidade, de saúde, família, o que você precisa. Tá bom? Tá bom, queridos? Um abraço. Deus abençoe a todos e até amanhã. Às 23 horas. Lembrando que às 20 horas estarei lá na igreja fazendo o culto online para você. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal do YouTube, não esqueça, tá? Tchau, tchau.